Fala galera dos Escalapitites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapitite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como utilizar o Space Engine como um poderoso telescópio. É uma função muito útil e legal aqui do Space Engine que dá para simular um telescópio e até mesmo como uma utilidade nas observações pelo telescópio. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapitites, são vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, é o seguinte, para utilizar a função telescópio aqui do Space Engine é muito fácil. Você praticamente tem que escolher uma posição aqui do globo terrestre, tá? Eu vou escolher uma posição aqui da América do Sul, mais especificamente aqui na região do Brasil. Eu vou acelerar um pouquinho aqui no tempo e pronto. Eu vou mais ou menos aqui na região sudeste do Brasil, tá? E o que a gente tem que fazer? Nós vamos pousar aqui na Terra, tá? E olha só que interessante, pessoal. Aqui na visão da nossa Terra, ao utilizar aqui a ferramenta das constelações, perceba que nós temos uma orientação geral aqui do céu noturno, tanto do norte, leste, oeste e do sul. Então, pela demarcação do equador celeste, nós temos uma noção aqui de leste, oeste, norte e sul. Consequentemente, ao observar alguma estrela aqui pelo simulador, tá? Nós conseguimos utilizar aqui esta ferramenta de ampliação ali no canto inferior direito da tela. Perceba que tem uma lupa de mais e menos. Utilizando essa lupa, nós conseguimos aqui fazer uma ampliação em direção a determinada estrela. Por exemplo, vamos ampliar ali na região de Antares, ali de Escorpião. E olha só que legal, pessoal, bem ali está Antares, vou colocar aqui os marcadores, olha, bem ali Antares. E o legal disso é que pela simulação do Space Engine nós conseguimos ter uma noção de quais os objetos aqui em torno da estrela Antares está visível em determinada noite de observação. Avançando aqui no tempo do Space Engine agora, pessoal, eu vou deixar aqui uma posição que vai cair na lua cheia para vocês verem que legal esse recurso de telescópio agora. Agora, pessoal, em uma noite de lua cheia, por exemplo, eu estou na mesma posição aqui, região sudeste do Brasil, e perceba só que ao utilizar a ampliação aqui do modo telescópio, entre aspas, do Space Engine, dá para você fazer a seguinte simulação aqui. Olha que interessante. Se nós colocarmos aqui nossa Lua em uma perspectiva ao qual ela fique do mesmo tamanho que nós observamos pelo nosso telescópio, por exemplo, se você usa o telescópio com uma ocular de 25 milímetros, por exemplo, você vai observar a Lua mais ou menos desse tamanho. Se você utilizar uma ocular de 9 milímetros, por exemplo, você vai observar a Lua mais ou menos desse tamanho aqui. E uma ocular de 4 milímetros vai ser mais ou menos esse grau de ampliação aqui que você vai ter. E isso é muito legal, pessoal, porque, por exemplo, eu vou voltar aqui no modo como se a gente tivesse com uma ocular aqui de 10 milímetros, tá? Geralmente, em telescópios com razões focais de 8 até 10, com uma ocular de 9 milímetros, é mais ou menos esse aqui o tamanho que você vai ter a Lua ali no campo visual da ocular. O interessante de fazer isso daqui é que você tem uma noção do campo de visão e ampliação do seu telescópio
em determinado elemento. E o legal é que o Space Engine ele grava essa posição, tá? Perceba que ali na posição, ali no menu inferior, onde eu usei o zoom para fazer essa ampliação, se a gente clicar ali no meio da lupa onde está 0, olha só, ele volta exatamente na posição da Terra. E se nós colocarmos aqui os marcadores de constelações e de planetas, olha só, aqui no dia 13/8 de 2022, que eu coloquei essa simulação aqui, perceba que nessa noite nós vamos observar a lua cheia nas proximidades ali Saturno, um pouco mais acima. E o legal, se eu clicar de novo ali no 0 da lupinha, olha o que acontece. Ele simplesmente grava a posição do elemento ali, a posição de ampliação que a gente escolheu, então ele fica pré-determinado. Isso que é muito legal. Eu vou tirar um pouquinho os marcadores, olha que legal. Então Saturno vai estar exatamente nessa posição no dia 13/8 de 2022, né, com suas luas, e essa seria o grau de ampliação, por exemplo, num telescópio f10, f8 com uma ocular de 9 milímetros, por exemplo. Dá para ter uma noção. Se quiser tirar essas estrelas para ficar mais realista ainda, você clica ali no botão HDR, vai deixar no automático e você trava, vai logo para o manual. Aí dessa forma ele vai simular a exposição exatamente como se você tivesse com uma câmera ali acoplada no telescópio, né? Isso é realmente muito legal, cara. Voltando aqui o grau de ampliação, a mesma coisa dá para fazer na Lua, olha. Perceba só, a hora que a gente vai na Lua, olha o que acontece. Geralmente é assim mesmo, né? Quando você está com uma câmera acoplada ali no telescópio ou um sensor, quando você vai para a Lua com a exposição alta, ela fica desse jeito. Daí você tem que baixar a exposição no sensor e olha só, até isso o Space Engine simula. Eu estou baixando bem aqui a exposição, baixando, até que uma hora, olha, ela fica visível. Então é exatamente assim, ele simula como se fosse uma câmera mesmo, né, acoplada ao telescópio. É realmente muito legal esse recurso, pessoal. E o interessante também, olha, eu vou voltar aqui à exposição ao normal. Se nós dermos um zoom aqui em determinada estrela, por exemplo, ali em Capricórnio, ali tem Saturno, vamos ver estrelas próximas, olha, Júpiter. Por exemplo, nessa noite do dia 13/8 de 2022, essa mesma ampliação lá em direção a Júpiter, olha só que legal. Você tem uma noção exata, né, de como vai estar as luas de Galileu, né, as luas galileanas lá de Júpiter em determinada noite. E realmente, pelo telescópio, né, utilizando uma câmera, fica exatamente desse jeito aqui Júpiter. Quem já observou Júpiter através de um sensor ou uma câmera acoplada no telescópio, com uma ocular de 10 milímetros, fica exatamente desse jeito aqui. Aí o que você faz? Você faz uma ampliação ali para Júpiter, olha. Perceba que ele está muito brilhante, para conseguir aquela visualização de suas faixas, suas atmosferas, você baixa a exposição e daí sim você tem uma noção aqui de Júpiter, pessoal. Então, só para mostrar um pouquinho esse recurso do Space Engine, né, que é muito legal, que você consegue, olha, por exemplo, nessa noite do dia 13, aqui eu estou olhando para o leste, tá? Agora olhando para o norte, oeste e o sul. Então realmente é muito legal essa perspectiva aqui que você tem desse modo telescópio, entre aspas, do Space Engine. Realmente ajuda muito. Até, por exemplo, pessoal, na hora da observação de alguma estrela, vamos aqui, por exemplo, em uma estrela bem aparente aqui nessa simulação. Olha, vamos ver. Por exemplo, ali em Lira.
Tá vendo que ali naquela posição tem a estrela Vega? Ao fazer uma ampliação aqui na direção de Vega, perceba que nós temos uma noção de objetos próximos. Então, para quem usa telescópio com um sensor ou uma câmera, vai saber mais ou menos o que tem ali na direção daquele astro para você tentar fazer também uma captação. Você tem uma noção, né, dos elementos próximos dessa estrela para de repente num pós-processamento, num empilhamento de imagem, isso vai te auxiliar muito para tentar detectar determinado objeto, né, próximo ali da estrela. Então, pessoal, é realmente uma função muito legal do Space Engine. Eu particularmente comecei a praticar astrofotografia recentemente, né? E eu particularmente uso muito esse recurso aqui do Space Engine quando eu vou fazer uma captura de alguma estrela, um planeta como Júpiter ou Saturno, ou simplesmente mirar em certa região do céu noturno. Ajuda muito para você ter uma referência que naquele ponto escuro ali da sua imagem tem determinado objeto, né? Determinado corpo, elemento cósmico, corpo celeste, né? E isso vai auxiliar muito para você fazer boas observações. Por exemplo, quer ver uma experiência legal? Por exemplo, Orion, pessoal, olha. Orion, geralmente de leste para oeste, ele aparece assim. Orion surge de ponta cabeça. Eu vou fazer uma simulação. Geralmente Orion fica visível ali por dezembro, janeiro, né? Quando a gente faz uma ampliação aqui em Orion, olha só que legal. Isso ajuda muito porque você pega de referência algumas das principais estrelas. Por exemplo, eu peguei aqui Saiph, e ali logo abaixo, no meio ali das Três Marias, que é a Onilan, você sabe que entre a Saiph e a Onilan tem a nebulosa de Orion. Então, quando você tem uma noção assim de posicionamento, por exemplo, pegando a orientação ali, a estrela Hatzia, olha só que legal, que é a 44 Orions, né? Você tem exatamente uma noção com determinado ocular do seu telescópio que você for utilizar, né, como que vai estar o aspecto visual ali da região daquela estrela. Então, por exemplo, aqui acho que é como se eu tivesse com um ocular de 23 milímetros. Olha, acho que um ocular de 23 milímetros ali ia estar mais ou menos assim. E olha só que legal, pessoal. Dessa forma, a gente tem uma noção do campo de visão e da parte de Orion que ia estar aparente, né? Então a gente tem uma noção que Orion iria estar logo abaixo ali dessa estrela, né? E dá para trabalhar isolado nessa área com um sensor, uma câmera e tal. Então realmente ajuda muito. Eu particularmente estou utilizando essa função do Space Engine nas minhas observações e dá muito certo, pessoal. Então assim, é um recurso muito interessante aqui do Space Engine, né, que auxilia demais para o pessoal que quer fazer imagens espaciais de determinada estrela, tentar fazer uma imagem de uma nebulosa, um aglomerado. Realmente dessa forma é muito mais fácil, né? Facilita bastante o trabalho para você conseguir fazer certas imagens, usar em conjunto, né, a imagem que você pegou junto com o mapeamento do Space Engine auxilia demais. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Tá um vídeo mais técnico aqui do Space Engine, mas eu tenho certeza que pro pessoal que usa telescópio vai ajudar bastante. Então, resumindo, basicamente você vai até a Terra, pousa em uma posição e usa o recurso de ampliação ali na direção do elemento cósmico travadinho ali na Terra, que você vai conseguir simular como se fosse um telescópio aqui pelo Space Engine. Beleza, pessoal? Bom, vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os Escalaptites vão lá e exploram. E se inscreva aí no canal dos Escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal.
Valeu!